Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, mais um encontro com a palavra, o nosso encontro diário com a palavra de Deus, uma leitura com a interpretação dos textos, pela graça, pela misericórdia do nosso bom Deus. Hoje nós estamos no dia de número 137 do nosso plano de leitura em 365 dias, onde teremos lido, se Deus quiser, a Bíblia toda, leitura com interpretação dos textos. Então vamos à leitura de hoje, 2 Samuel, capítulo 17. Segundo Samuel 17. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado seja, Senhor, o teu santo nome, para sempre. O Senhor é muito bom, Deus glorioso, Deus maravilhoso. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que essa leitura, esse nosso encontro com a palavra, nos traga o conhecimento que liberta, o conhecimento que nos aproxima cada vez mais de Ti. Fala ao nosso coração, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia aí para vocês. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Além disso, Aitofel, vocês se lembram quem é Aitofel, né? Ele era um dos homens de Davi, trai Davi, fica com Absalão, seu filho, que o traiu também, torna-se conselheiro de Absalão, que está reinando em Jerusalém. Além disso, Aitofel disse a Absalão: deixa com que eu escolha agora 12 mil homens, e eu me levantarei e perseguirei Davi esta noite, e eu lhe sobrevirei enquanto ele está exausto e com a mão fragilizada, e falo-ei temeroso, e todo o povo que está com ele fugirá, e eu ferirei somente o rei. E eu trarei de volta a ti todo o povo, e o homem ao qual tu buscas é como se todos retornassem. Assim, todo o povo estará em paz. E o dizer muito agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Então disse Absalão: chame agora também Husai, o arquita, e ouçamos do mesmo modo o que ele diz. Então olha o plano de Davi dando certo, né? Enquanto Aitofel deu um conselho, ali também tinha Husai, onde Absalão quis ouvir o seu conselho. E quando Husai chegou a Absalão, Absalão lhe falou dizendo: Aitofel falou dessa maneira, devemos proceder conforme o seu dizer? Caso não, fala tu. E Husai disse a Absalão: o conselho que Aitofel deu não é bom nessa hora. Porque Husai disse: tu conheces o teu pai e os teus homens, que são homens valentes, e estão amargurados nas suas mentes, como uma ursa cujos filhotes lhe foram roubados no campo. E o teu pai é um homem de guerra, e não se alojará com o povo. Eis que agora ele está escondido em algum lugar fosso, em algum outro lugar. E será que, quando alguns forem derrubados, inicialmente, quem quer que ouvir isso, dirá: há um massacre entre o povo que segue Absalão. E também aquele que for valente, cujo coração for como o coração de um leão, derreter-se-á por completo, porque todo Israel sabe que o teu pai é um homem valente, e aqueles que estão com ele são homens valentes. Portanto, eu aconselho que todo Israel se reúna a ti, desde Dan até Berseba, como a areia que está junto ao mar em multidão, e que tu saias pessoalmente em batalha. Assim, viremos sobre ele em algum lugar onde ele será achado, e nos lançaremos sobre ele como o orvalho cai sobre o solo,
e dele e de todos os homens que estão com ele não restará nada mais do que um. Além disso, se ele for retido em uma cidade, então todo Israel trará cordas àquela cidade, e nós o arrastaremos para o rio, até que nela não haja mais nenhuma pedrinha. E Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai o arquita é melhor do que o conselho de Aitofel, porque o Senhor ordenou a derrota do bom conselho de Aitofel, com o intento de que o Senhor pudesse trazer o mal sobre Absalão. Então disse Husai a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: assim e assim Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel, e assim tenho eu aconselhado. Então o plano está dando certo. Aitofel queria perseguir Davi, cansado, os homens exaustos. Realmente Aitofel estava certo. Se eles fossem até Davi naquele momento, seria muito mais difícil, 600 homens contra 12.000 homens, né? Husai, sabiamente, com a sabedoria que o Senhor lhe deu um conselho aparentemente mais sábio para Absalão, e com a intenção de Absalão ir para a guerra também, porque no caso aqui quem iria era Aitofel e os 12.000 homens, Absalão não iria. Então Absalão indo é mais provável, mais sujeito a morrer ali na batalha quando o Senhor quisesse, né? Bom, o plano está dando certo. Husai falou para os sacerdotes. Para quê? Para que chegasse até Davi. Versículo 16. Agora, portanto, enviai rapidamente e contai a Davi, dizendo: não te alojes nessa noite nas planícies do deserto, mas atravessai depressa para que o rei não seja engolido e todo o povo que está com ele. Ora, Jonatas e Aimás permaneceram em En-Rogel, porque eles não poderiam ser vistos entrando na cidade. E uma criada foi e lhes contou, e eles lhe foram e contaram ao rei Davi. Todavia, o moço os viu e contou a Absalão, mas os dois se foram rapidamente e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, no qual eles desceram. E a mulher tomou e espalhou uma coberta sobre a boca do poço, e espalhou sobre ela cereal no chão, e a coisa não era percebida. Então eles se esconderam em um poço, a mulher cobre, né? E quando os servos de Absalão chegaram à mulher na casa, eles disseram: onde está Aimás e Jonatas? E a mulher disse a eles: eles passaram por cima do regato de água. E quando procuraram e não conseguiu encontrá-los, eles retornaram a Jerusalém. E sucedeu o quê? Depois que eles partiram, eles saíram do poço e foram e falaram ao rei Davi, e disseram a Davi: levanta-te e passa depressa sobre a água, porquanto assim Aitofel aconselhou contra ti. Então Davi se levantou e todo o povo que estava com ele, e eles atravessaram o Jordão pela luz da manhã, não faltava ali nenhum deles que não houvesse atravessado o Jordão. E quando Aitofel viu que o seu conselho não fora seguido, ele selou o seu jumento e se levantou, e o levou para sua casa, para a sua cidade, e pôs a sua casa em ordem, e se enforcou, e morreu, e foi enterrado no sepulcro de seu pai. O homem se matou. O homem se matou. Você vê que coisa, né? Você vê que a gente aprende aqui como um princípio na palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas querem dar conselhos a outras porque na verdade é aquilo que elas querem. Muitas vezes o que elas falam não é porque elas querem que a pessoa faça aquilo e se dê bem, né? Muitas vezes elas querem que faça o que ela quer. Então, quando Aitofel viu que Absalão não fez o que ele queria, ele se matou, porque na verdade o que ele queria era que a vontade dele, de Aitofel, fosse feita. Muito profundo esse princípio, hein? Muito profundo mesmo. Depois eu vou desenvolver um devocional em cima disso aqui. Então, Aitofel se matou por não ser ouvido. Cuidado com os conselhos que vocês recebem
E muito cuidado também ao dar conselho, né? Que às vezes a gente dá conselho e aí a gente fica chateado, né? Se a pessoa não fez. Porque no fundo, o que a gente quer é que a pessoa faça, né? O que a gente quer, né? Mas se é só um conselho, então ela tem direito de escolher, né? Se faz ou não. Versículo 24. Então Davi veio até Maanaim e Absalão atravessou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E Absalão constituiu Amassa, capitão do exército, em lugar de Joabe. Esse Amassa era filho de um homem cujo nome era Itra, um israelita, que entrou em Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Assim, Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu o quê? Quando Davi havia chegado a Maanaim, Sobe, o filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, o filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, e Rogelim, trouxeram camas e bacias, e vasos de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e cereal tostado, e feijões, e lentilhas, e legumes tostados, e mel, e manteiga, ovelhas, e queijo, e vacas para Davi, e para o povo que estava com ele comer. Porquanto disseram, o povo está faminto, exausto e sedento no deserto. Falando em sedento, deixa eu tomar uma água aqui, vamos para o capítulo 18. E Davi enumerou o povo que estava com ele e colocou capitães de milhares e capitães de centúrias sobre eles. E Davi enviou uma terça parte do povo sob a mão de Joabe, e uma terça parte sob a mão de Absai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, e uma terça parte sobre a mão de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo, certamente eu sairei também contigo. O povo, porém, respondeu, tu não sairás, porquanto, se fugirmos para longe, eles não se importarão conosco, nem se a metade de nós morrer, eles se importarão conosco. Mas agora, tu vales 10.000 de nós. Portanto, agora, é melhor que da cidade tu possas nos oferecer socorro. E o rei disse a eles, o que vos parecer melhor farei. E o rei se pôs de pé junto ao portão da cidade, e todo o povo saiu às centenas e aos milhares. E o rei ordenou a Joabe e a Absai e a Itai, dizendo, tratai gentilmente os moços por minha causa, igualmente com Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a todos os capitães ordens acerca de Absalão. Então, o povo vai para a guerra, Davi queria ir junto, o povo falou, não, fica Davi, porque se nós estivermos perdendo a batalha e fugir, e tu estiver conosco, eles vão nos perseguir. Agora, se eles perceberem que tu não está conosco, eles vão voltar e depois o Senhor pode dar um jeito de nos socorrer, né? O rei. E o rei também falou o seguinte, vão para a batalha, mas tratem gentilmente os moços e Absalão, não faça mal para Absalão. Versículo 6. Assim o povo saiu para o campo contra Israel e a batalha foi no bosque de Efraim, onde o povo de Israel foi morto diante dos servos de Davi. E ali houve grande massacre naquele dia, 20.000 homens, porque a batalha foi dali espalhada sobre a face de todo o país, e o bosque devorou mais pessoas naquele dia do que devorou a espada. E Absalão encontrou os servos de Davi, e Absalão montou em uma mula, e a mula seguiu por baixo dos ramos espessos de um grande carvalho, e a sua cabeça ficou presa no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula que estava debaixo dele se foi. Então, Absalão montou em uma mula para fugir, mas o bosque tinha árvores com galhos grossos e acabou que numa dessas prendeu ele ali, a cabeça dele, ele ficou pendurado em uma árvore. A mula fugiu, ele ficou ali pendurado. Versículo 10. E um certo homem viu isso e contou a Joabe e disse, eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe disse ao homem que lhe contou,
E eis que tu o viste, por que tu não o feriste ali, trazendo-lhe abaixo? E eu teria te dado 10 shequels de prata e um cinto. E o homem disse a Joabe: mesmo que eu recebesse 1000 shequels de prata em minha mão, nem assim estenderia a minha mão contra o filho do rei, porque ouvimos quando o rei ordenou a ti e a Absai e a Itai, dizendo: acautelai-vos para que ninguém toque no jovem Absalão. Do contrário, eu teria operado falsidade contra a minha própria vida, porque não há questão oculta diante do rei, e tu mesmo terias te lançado contra mim. Então disse Joabe: não posso esperar mais aqui contigo. E ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. Lembra de Joabe, capitão do exército de Davi, que percebeu que Davi estava com o coração inclinado ao filho, a receber o filho de volta, mas não tinha coragem, estava receoso que o povo de repente poderia matar Absalão. Joabe contrata uma mulher que vai pranteando, chorando para Davi, convence Davi, traz Absalão de volta. Joabe é aquele que vai intermediar Absalão e Davi para que Absalão volte para o palácio. Só que Joabe percebe que tudo era uma grande trama de Absalão. Absalão toma o reino do próprio pai. Joabe não aceita isso e pratica vingança. O coração de Joabe não era como o coração de Davi, né? Então Joabe atravessou o coração de Absalão. E 10 moços que carregavam a armadura de Joabe se posicionaram em volta e feriram Absalão e o mataram. E Joabe soprou a trombeta e o povo retornou da perseguição a Israel, porque Joabe conteve o povo. Então acabou a guerra, soprou a trombeta, mataram Absalão, acabou a guerra. E tomaram Absalão e o lançaram em uma grande vala no bosque, e puseram uma pilha muito grande de pedras sobre ele, e todo Israel fugiu, cada qual para sua tenda. Ora, em vida, Absalão havia tomado e erguido para si uma coluna, a qual está no meio do vale do rei, porquanto ele dizia: não tenho filho para guardar a lembrança do meu nome, e ele chamou a coluna segundo o seu próprio nome, e ela se chama até este dia Lugar de Absalão. Então disse Aimás, o filho de Zadok: deixe-me agora correr e levar as novas ao rei, como o Senhor o vingou dos seus inimigos. E Joabe disse a ele: tu não levarás as novas nesse dia, mas levarás as novas no outro dia. Mas nesse dia não levarás nova alguma, porque o filho do rei está morto. Então disse Joabe a Cuse: vai e conta ao rei o que viste. E Cuse se curvou diante de Joabe e correu. Então disse Aimás, filho de Zadok, uma vez mais a Joabe: porém rogo-te, seja como for, deixa-me também correr após o cuxita. E Joabe disse: por que correrás tu, filho meu, sabendo que não tens pronta nova alguma? Porém, seja como for, disse ele, deixa-me correr. E ele lhe disse: corre. Então Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cuse. E Davi estava sentado entre os 2 portões, e o guarda subiu até a parte superior acima do portão, que ia até a parede, e ergueu os seus olhos, e olhou, e eis que um homem corria solitário. E o guarda gritou e disse ao rei, e o rei disse: se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele chegou depressa e se aproximou. E o guarda viu outro homem correndo, e o guarda chamou o porteiro e disse: eis outro homem correndo sozinho. E o rei disse: ele também traz novas, traz notícias. E o guarda disse: parece-me que o correr do primeiro é como o correr de Aimás, o filho de Zadok. E o rei disse: ele é um homem bom e vem com boas novas. E Aimás chamou e disse ao rei: tudo está bem. E ele caiu em terra sobre a sua face diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, o qual entregou os homens que levantaram a sua mão contra o meu rei, contra o meu senhor, o rei.
E o rei disse: está seguro, jovem Absalão? E Ahimaás respondeu: quando Joabe enviou o servo do rei e a mim, o teu servo viu um grande tumulto, mas não sabia o que era. E o rei disse a ele: vira-te para o lado e põe-te de pé ali. E ele virou-se para o lado e ficou parado. E eis que Cusi veio e disse: Cusi: novas, meu senhor, o rei, pois o Senhor te vingou nesse dia de todos os homens que se levantaram contra ti. E o rei disse a Cusi: está seguro, jovem Absalão? E Cusi respondeu: os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantaram contra ti para te machucar, e sejam como aquele jovem está. Ou seja, está morto. E o rei ficou muito comovido, e subiu à câmara acima do portão, e chorou. E enquanto subia, assim disse: ó meu filho Absalão, quisesse Deus, eu teria morrido por ti. Ó Absalão, meu filho Absalão. Capítulo 19. E foi dito a Joabe, e eis que o rei pranteia e se lamenta por Absalão. E a vitória daquele dia foi tornada em lamento para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia como o rei estava aflito pelo seu filho. Então, o povo venceu, mas ao invés de alegria, se alegrarem, houve lamento, porque o povo ouviu aquilo. Joabe não gostou, fica vendo. E a vitória daquele dia foi tornada em lamento para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia como o rei estava aflito pelo seu filho. E naquele dia, o povo adentrou as escondidas, como pessoas envergonhadas se retiram quando foge da batalha. Então, é a primeira vez que o povo volta da guerra e de uma vitória tristes, escondidos. Não voltaram cantando com alegria, acabamos de vencer uma guerra. Eles voltaram tudo caladinho, escondidinho. Por quê? Porque o rei estava triste, chorando. O rei, porém, cobriu sua face, e o rei gritou com voz alta: ó meu filho Absalão, ó Absalão, meu filho, meu filho. E Joabe veio até o rei na casa e disse: envergonhaste nesse dia a face de todos os teus servos, os quais neste dia salvaram a tua vida, e a vida dos teus servos e das tuas filhas, e a vida das tuas esposas e das tuas concubinas, posto que amas os teus inimigos e odeias os teus amigos, porque declaraste neste dia que não consideras nem príncipes, nem servos, pois nesse dia percebo que, se Absalão tivesse sobrevivido, e todos nós tivéssemos morrido nesse dia, então isso bem teria comprazido a ti. Quer dizer, estou percebendo, rei, que se seu filho tivesse vivo e nós mortos, você estaria mais feliz. Agora, portanto, levanta-te, sai e fala consoladoramente aos teus servos, porque juro pelo Senhor, se não fores, não restará nenhum sequer contigo essa noite. Isso te será pior do que todo o mal que te sobreveio desde a tua mocidade até agora. Então Joabe, muito vivo, muito esperto, falou: rei, os teus servos estão decepcionados lá, porque tu está chorando. Eles foram lá, mataram os seus inimigos. Eles vão fugir, eles vão embora, eles vão te deixar. Vai lá, consola aquele povo. Versículo 8. Então o rei se levantou e se assentou no portão, e contaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei de fato assenta-se no portão. E todo o povo achegou-se diante do rei, porquanto Israel havia fugido, cada qual para a sua tenda. E todo o povo estava em conflito ao longo de todas as tribos de Israel, dizendo: o rei nos salvou da mão dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora está fugido da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, foi morto em batalha. Agora, portanto, por que vós não falais uma palavra sobre trazer o rei de volta? E o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, dizendo: falai aos líderes de Judá, dizendo: por que sois vós os últimos a trazer o rei de volta à sua casa, vendo que o comentário de todo Israel chegou até o rei
até a sua casa. Vós sois os meus irmãos, vós sois os meus ossos e a minha carne. Por que então sois os últimos a trazer de volta o rei? E dize a Amasa: não és tu do meu osso e da minha carne? Deus assim faça a mim, e mais ainda, se tu não fores capitão do exército diante de mim continuamente no lugar de Joabe. E ele dobrou o coração de todos os homens de Judá, tal como o coração de um homem, de modo que enviaram essa palavra ao rei: retorna tu e todos os teus servos. Assim o rei retornou e veio até o Jordão, e Judá veio até Gilgal, para se encontrarem com o rei, para conduzir o rei sobre Jordão. Então veja, batalha vencida, só que o rei ainda estava para além do Jordão. Então o rei enviou mensageiros para Judá, que era o seu povo, a sua tribo, e falou: por que vocês ainda não me mandaram me buscar? Por que eu ainda não voltei a reinar aí? Aí vocês entenderam aqui, né? O desenvolver da história. Versículo 16. E Simei, o filho de Gerá, um benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. E havia 1000 homens de Benjamim com ele. E Ziba, o servo da casa de Saul, e os seus 15 filhos e os seus 20 servos com ele. E eles atravessaram o Jordão diante do rei. E ali atravessaram uma balsa para carregar a casa do rei e fazer o que ele considerasse bom. E Simei, o filho de Gerá, caiu diante do rei depois de atravessar o Jordão e disse ao rei: que o meu senhor não impute iniquidade a mim, nem te lembres daquilo que o teu servo fez perversamente no dia que meu senhor o rei saiu de Jerusalém, para que o rei tome isso no seu coração. Porque o teu servo, em verdade, sabe que eu pequei. Portanto, eis que venho, por primeiro nesse dia de toda a casa de José, a descer para me encontrar com o meu senhor e rei. Todavia, Absai, o filho de Zeruia, respondeu e disse: não será Simei levado à morte por isso? Porque amaldiçoou o ungido do Senhor? Então agora vocês se lembram que esse Simei era aquele que estava amaldiçoando Davi quando Davi saiu da cidade? Aí Davi volta e Simei vai lá, se prostra, se arrepende, e Absai fala: a gente não vai matar ele porque ele te amaldiçoou. E Davi disse: o que tenho a ver convosco, filhos de Zeruia, para que nesse dia sejais adversários diante de mim? De algum homem ser posto à morte nesse dia em Israel? Porque não sei eu que sou nesse dia rei sobre Israel? Portanto, o rei disse a Simei: tu não morrerás. E o rei jurou-lhe. Que coração, né? E Mefibosete, agora vamos ver o desenrolar da história. E Mefibosete, o filho de Saul, desceu para se encontrar com o rei, e não havia nem calçado em seu pé, nem aparada sua barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partiu, até o dia em que ele voltou novamente em paz. E sucedeu que, quando ele chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei lhe disse: por que não fostes tu comigo, Mefibosete? E ele respondeu: meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, Ziba, porque o teu servo disse: selarei para mim um jumento sobre o qual eu possa cavalgar, sobre o qual eu possa cavalgar e ir até o rei, porque o teu servo é aleijado. E ele caluniou o teu servo diante de meu senhor, o rei. Mas o meu senhor, o rei, como um anjo de Deus, faz, portanto, o que for bom aos seus olhos. Então, Mefibosete está dizendo: eu queria ir, mas eu sou aleijado. Eu falei: sela um jumento, para que eu monte nele e vá atrás de Davi. Mas o que Ziba fez? Traiu ele. Não selou o jumento para Mefibosete. Aliás, não deu condição nenhuma para que ele pudesse sair dali. E vocês já sabem que é porque Ziba foi ao encontro do rei Davi, bajular ao rei Davi. Versículo 28. Porque todos os dias da casa de meu pai não passavam de homens mortos diante do meu senhor. Porque todos os da casa de meu pai não passavam de homens mortos diante do meu senhor o rei. Contudo, colocaste o teu servo entre aqueles que comiam a tua própria mesa.
Que direito mais tenho eu, portanto, de chorar diante do rei? E disse o rei a ele: Por que falas tu ainda das tuas questões? E disse: Tu, Ziba, dividireis a terra. E Mefibosete disse ao rei: Sim, que ele tome tudo, ainda mais que o meu senhor o rei veio novamente em paz para a sua própria casa. Então, a sentença ali ficou da seguinte forma. Davi falou para Ziba: Ziba, divide as terras. Davi entendeu que não ia dar certo, então divide. Fica com uma parte, Mefibosete vai ficar com outra. Mefibosete falou para Davi: Ó rei, que ele tome é tudo. Não quero nada. Eu só quero a graça do rei. Só quero poder estar próximo ao rei mais uma vez. Você vê que coisa, né? Como o coração das pessoas vão sendo revelados nessas histórias. Quem sou eu na história? Quem é você na história? Você é um Davi? Você é um Ziba? Você é um Mefibosete? Você é um Joabe? Você é um Absalão? Você é um Amon inclinado às paixões? A gente tem que ir se vendo nessas histórias e ir nos ajustando para que possamos cada vez mais nos tornarmos parecidos ou mais próximos com aquilo que Deus espera de nós. E Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para conduzi-lo sobre o Jordão. Ora, Barzilai era um homem muito idoso, já de 80 anos, e ele havia provido o sustento do rei enquanto ele estava em Maanaim, pois ele era um homem muito magnífico. E o rei disse a Barzilai: Vem tu comigo, e eu te alimentarei comigo em Jerusalém. E Barzilai disse ao rei: Quanto tempo tenho eu que viver para que suba com o rei até Jerusalém? Tenho nesse dia 80 anos de idade. E posso eu discernir entre o bem e o mal? Pode o teu servo sentir o gosto do que eu como ou do que eu bebo? Posso ainda ouvir a voz de homens cantando e mulheres cantando? Por que então deveria o teu servo ser ainda um fardo para o meu senhor, o rei? O teu servo seguirá um pouco pelo Jordão com o rei, e porque o rei deveria me recompensar com tal galardão. Deixa o teu servo, rogo-te, voltar novamente para que eu possa morrer na minha própria cidade e ser sepultado junto ao sepulcro do meu pai e da minha mãe. Mas eis aqui o teu servo, Quimã, deixa-o atravessar com meu senhor, o rei, e faz com ele o que parecer bom para ti. E o rei respondeu: Quimã atravessará comigo, e farei com ele o que parecer bom para ti. E qualquer coisa que requereres de mim, isso farei por ti. Então, ele não quis ir, mas mandou um no lugar dele, e Davi disse que ia honrá-lo. Versículo 39. E todo o povo atravessou o Jordão, e quando o rei chegou da travessia, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e ele retornou para o seu próprio lugar. O rei prosseguiu para Gilgal, e Quimã prosseguiu com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, bem como metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram até o rei e disseram ao rei: Por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram-te para longe e trouxeram o rei e toda a sua casa e todos os homens de Davi sobre esse Jordão? Então veja, Davi estava indo para Judá, mas antes ele reinava de Jerusalém. Então vai ter aqui uma pequena confusão. Então o pessoal lá de Jerusalém falou: Por que você está indo para Judá? Por que os homens de Judá te roubaram de nós? Versículo 42. E todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é um parente próximo de nós. Por que então estás vós irados por causa disso? Por acaso comemos nós às custas do rei? Ou nos deu ele algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Temos 10 partes no rei, e também temos mais direito em Davi do que vós. Por que então nos desprezais, para que o nosso conselho não seja o primeiro acatado em se trazer de volta o nosso rei? E as palavras dos homens de Judá foram mais severas do que as palavras
dos homens de Israel. Capítulo 20. A gente conclui aqui o plano de hoje. E ocorreu de haver ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, o filho de Bicri, um benjamita. E ele soprou uma trombeta e disse: não temos parte alguma em Davi, tampouco temos herança no filho de Jessé. Cada homem para sua tenda, ó Israel. Assim, todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, o filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. E Davi chegou à sua casa em Jerusalém, e o rei tomou as 10 mulheres e as suas concubinas, as quais ele havia deixado para cuidar da casa, e as pôs sob guarda, e as alimentou, mas não entrou a elas. Assim, elas ficaram trancadas até o dia da sua morte, vivendo em viuvez. Então, o rei disse a Amasa: reúne-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e esteja tu aqui presente. Assim Amasa foi reunir os homens de Judá, porém ele tardou além da hora marcada que ele havia indicado. E Davi disse a Absai: agora, Seba, o filho de Bicri, far-nos-á mais mal do que nos fez Absalão. Toma tu os servos do teu senhor, persegue-o, para que ele não conquiste para si cidades fortificadas e escape de nós. E ali saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes, e eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba, o filho de Bicri. Quando eles estavam junto à pedra grande que fica em Gibeão, Amasa foi adiante deles, e as vestes de Joabe que ele havia posto estavam nele cingidas, e sobre ela um cinto, com uma espada presa sobre o seu cinto no lombo da bainha. E enquanto ele abraçava, ela caiu. E Joabe disse a Amasa: estás tu com saúde, meu irmão? E Joabe pegou Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo, né? Pegou assim, para beijá-lo, com a mão direita. Mas olha a outra mão que ele tinha. Porém, Amasa não prestou atenção à espada que estava na mão de Joabe. Assim ele feriu com ela na 5ª costela e derramou as suas entranhas no chão, e não voltou a atingi-lo, e ele morreu. Assim Joabe e Absai, seu irmão, perseguiram Seba, o filho de Bicri. E um dos homens de Joabe pôs-se de pé ao seu lado e disse: aquele que favorecer Joabe e aquele que for por Davi, que siga Joabe. E Amasa chafurdava-se, rolava, né, revolvia-se no sangue, no meio do caminho principal. E quando o homem viu que todo o povo permanecia imóvel, ele removeu Amasa do caminho principal para o campo e lançou um pano sobre ele, quando viu que todos os que se aproximavam dele ficavam imóveis. E quando ele foi removido do caminho principal, todo o povo continuou atrás de Joabe para perseguir Seba, o filho de Bicri. E ele foi por todas as tribos de Israel até Abel e até Bet-Maaca, e todos os beritas, e eles foram reunidos e também foram atrás dele. E eles chegaram e o sitiaram em Abel, de Bet-Maaca, e eles ergueram um aterro encostado à cidade. Este ficava dentro de uma trincheira, e todo o povo que estava com Joabe golpeou a muralha para lançá-la abaixo. Então, uma mulher sábia gritou da cidade: ouvi, ouvi, dizei, rogo-vos a Joabe, vem aqui mais perto para que eu possa falar contigo. E quando ele se aproximou dela, a mulher disse: és tu Joabe? E ele respondeu: eu sou ele. Então ela disse a ele: ouve as palavras da tua criada. E ele respondeu: estou ouvindo. Então ela falou, dizendo: eles estavam acostumados a falar em tempos antigos, dizendo: eles certamente pedirão conselho a Abel. E assim eles encerravam a questão. Sou eu uma das pacíficas, das fiéis em Israel. Tu buscas destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que queres engolir a herança do Senhor? E Joabe respondeu e disse:
Longe esteja isso, longe esteja de mim engolir ou destruir. A questão não é assim. Mas um homem do monte Efraim, Seba, filho de Bicri, por nome, levantou a sua mão contra o rei, contra o próprio Davi. Entrega-mo somente e partirei da cidade. E a mulher disse a Joabe: eis que a sua cabeça te será lançada por sobre a muralha. Então a mulher foi a todo o povo, em sua sabedoria, e eles cortaram a cabeça de Bicri, e eles cortaram a cabeça de Seba, o filho de Bicri, e a lançaram para Joabe. E ele soprou uma trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada homem para sua tenda, e Joabe retornou a Jerusalém para o rei. Muito sábia essa mulher, né? Evitou um massacre na cidade inteira, entregando um inimigo único, que era quem Joabe queria. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão estava sobre o tributo, e Josafá, o filho de Ailude, era o escrivão, e Sevá era o escriba, e Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, e também Ira, o Jarita, era o governador mor, junto a Davi. Então, aqui está o grupo, né, dos líderes do tempo de Davi. Joabe era o líder de todo o exército, Benaia estava sobre os quereus e os peleteus, Adorão estava sobre o tributo, ele que cobrava os impostos, cuidava do tributo, Josafá era o escrivão, Seva era o escriba, Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, e Ira era o governador mor. Interessante. Bom, a gente vai ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e encerra mais um livro, que é o livro de 2 Samuel, amanhã. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.